Salve, salve, galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao tema carga nuclear efetiva e blindagem. Mas por que continuidade, professora? Porque nesse canal você já encontra o vídeo de número 1, ou seja, onde eu dou uma introdução ao tema de carga nuclear efetiva, do que é blindagem, qual a relação de um com o outro, fala um pouquinho das regras de Slater, mostro inclusive quais são as falhas dessa regra. Então, se você, ao assistir o vídeo de hoje, ficar com alguma dúvida, assista ao vídeo 1 para que nenhuma dúvida fique no ar aí, combinado? Inclusive, né, gente, esse aqui é o vídeo 2 e virá ainda o vídeo 3, virá ainda o vídeo 4. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho da notificação, porque aí você já fica sabendo em primeira mão quando esses vídeos estarão disponíveis para vocês assistirem. Combinado? Então vamos lá. No vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo da carga nuclear efetiva do elétron mais externo de um átomo e de um íon. Meu Deus, que difícil! Não é difícil, gente, é tranquilo e eu vou mostrar para vocês como que faz esse cálculo. E ao final do vídeo eu vou fazer o que? Uma relação deste resultado com algumas propriedades periódicas. Então fique aí até o finalzinho para você conseguir entender esta relação. Olha, aqui no exemplo que eu separei para vocês, o que a gente tem? A gente tem o átomo de rubídio e a gente tem o íon de rubídio. Eu vou calcular a carga nuclear efetiva do elétron mais externo. Então, no caso do átomo, eu vou calcular o quê? A carga efetiva deste elétron, que é aquele que está mais externo, que está mais para fora, o que está mais longe do núcleo. E aqui, gente, por que eu falo de um átomo? Porque átomo ele não possui carga, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. No caso do rubídio, ele tem um número atômico igual a 37. Isso quer dizer o quê? Que ele possui 37 prótons, 37 elétrons, e aí eu fiz o quê? A distribuição desses elétrons. Lembrando que a carga nuclear efetiva, ela é a carga nominal, a carga nuclear nominal, ou seja, igual ao número atômico, isso a gente encontra na tabela periódica, e nesse caso, como eu estou falando do rubídio, tanto do átomo quanto do íon, tanto para um quanto para outro, o valor é 37. O que vai mudar de um para outro? O valor da blindagem. E aí é isso que a gente vai calcular pelas regras de Slater, que inclusive eu já coloquei até uma colinha aqui do lado para que a gente possa obedecer essas regrinhas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar esses elétrons que estão distribuídos aqui na forma energética, ou seja, através do diagrama de Linus-Pauling. Aqui, como que eu faço essa organização? Então, para fazer a organização aqui, eu vou separar por camada e separar o que é SP do que é D e F. Então, vamos lá. A primeira coisa, vamos separar por camada. Então, aqui eu tenho um S2. Aqui eu já até coloquei com cores diferentes para a gente conseguir identificar os níveis ou as camadas de uma maneira mais fácil. Então, aqui, ó, eu tenho 2S2, 2P6. Veja que do terceiro nível eu tenho tanto SP quanto D, mas a gente precisa separar o que é SP do que é D e F. Então, aqui, ó, vai ficar 3S2, 3P6, 3D10, primeiro porque eu preciso colocar tudo o que é o mesmo nível com o que é o mesmo nível. Então, mesmo que eu tenha 4S2 aqui no meio, mas ele não entra nessa ordem. E aí, no próximo, sim, ó, vem 4S2, 4P6, porque os dois pertencem ao nível 4. E por último aqui o 5S1, veja que é este elétron que é
o que eu estou calculando a carga nuclear efetiva, porque ele é o mais externo nesse caso do átomo. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos para regras de Slater. O primeiro é 0 para qualquer grupo exterior ao grupo do elétron considerado. Neste caso, eu nem tenho camada mais externa, é isso que ele chama de grupo exterior. Então, são camadas mais externas. Nesse caso, eu não tenho, porque o que eu estou avaliando já é do elétron mais externo. Então, eu já não tenho mais nada além disso. Então, posso até ignorar essa regra. Aí vem 0,35 para cada um dos outros elétrons do mesmo grupo. Ou seja, se eu tivesse mais elétrons, quando eu falo grupo, eu estou falando da camada ou do nível. Então, se eu tivesse mais elétrons aqui, ó, no nível 5, eu não tenho, né? Eu só tenho um elétron, porque é 5s1, eu só tenho um elétron. Então, aqui vai ser 0 vezes 0,35. Ah, professora, mas eu preciso colocar 0 vezes 0,35? Não, não precisa, tá? Eu estou colocando aqui só para indicar o porquê que a gente não está fazendo cálculo com nenhum dos elétrons do mesmo grupo, porque não existe, tá? Então, esse zero é só para representar que não existe. Então, 0 elétrons vezes 0,35, tá? Mas é só por uma questão didática, não precisa colocar isso daqui. Cada elétron do nível N-1, o que é N-1? N é um número de camadas, é um número de níveis. Então, aqui eu estou avaliando do elétron que está no nível 5, certo? Então, N-1 é tudo que está ali no nível 4. E, nesse caso, é uma regra para o subnível S e P. Então, cada elétron do nível N-1 contribui com 0,85, desde que seja S ou P. Então, se eu pegar aqui, ó, na quarta camada, no quarto nível, eu tenho quantos elétrons? Eu tenho aqui, ó, 8 elétrons. Então, todos esses elétrons, eles vão contribuir com o quê? Com uma blindagem de 0,85. Vamos para o próximo. O próximo é cada elétron dos níveis mais internos, N-1 é o nível 4 nesse caso. Tudo que é mais interno, ou seja, nível 1, nível 2, nível 3, ele vai contribuir com um valor de 1 de blindagem. Isso eu estou falando de S e P. Então, vamos analisar tudo que está para baixo do nível 4 e que seja S ou P. Então, o que é S ou P, eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho 8 elétrons aqui, tenho mais aqui, ó, 8 elétrons aqui e tenho mais 2 aqui. Então, se eu somar todos esses elétrons que estão em níveis mais internos do que o quarto nível, que é N-1, todos os que estão em níveis mais internos e que são S ou P, ou que pertencem ao subnível S ou P, são esses daqui. Somando, eu tenho 2 mais 8 mais 8, vai dar 18 elétrons, que contribui com o quê? Com 1. Se eu verificar aqui, ó, a próxima regra é cada elétron dos grupos mais internos contribui com 1. Professora, mas essa regra já foi. Mas agora, ó, de quem que eu estou falando? Dos subníveis D e F. Opa, ficou um aqui, ó, né? Ficou um D aqui sem a gente calcular. Então, aqui a gente tem 10 elétrons. Então, esses 10 elétrons vezes 1. Quando eu somo tudo isso daqui, eu vou ter uma blindagem para o átomo de rubídio igual a 34,8. Ou seja, se eu quiser calcular a carga nuclear efetiva deste elétron mais externo do átomo de rubídio, eu tenho o número atômico, né? Não é essa formulinha? Z menos S? Então, o número atômico do rubídio é igual a 37 menos 34,8. Isso daqui vai dar um valor de 2,2. Isso é a carga nuclear efetiva. O que significa isso? O rubídio, lá no seu núcleo, possui 37 prótons. Agora, desses 37 prótons, o quanto realmente vai atrair esse elétron mais externo? Porque a gente sabe que próton atraem os elétrons, né? Os prótons atraem os elétrons. Agora, o quanto desses 37 realmente vai atrair esse último elétron que está lá no nível mais externo? Somente 2,2.
Se eu fizer uma porcentagem, então em torno de 2 elétrons dos 37 é que vão atrair esse elétron mais externo. Se eu fizer uma porcentagem, isso dá em torno aqui, ó, de 5,9% dos prótons que vão atrair esse elétron mais externo. Vamos fazer agora para o íon rubídio, ou seja, olha, aqui eu tenho rubídio mais. Por que ele tem uma carga positiva? Porque ele perde esse elétron, né? O 5s1 perdeu esse elétron, ele fica com uma carga positiva. Então, se eu vou fazer o cálculo da carga nuclear efetiva do elétron mais externo, eu vou fazer aqui, ó, o cálculo desse sexto elétron aqui que está junto com o 4p6. Então, esse sexto elétron que está localizado lá no subnível P é o que eu vou calcular a carga nuclear efetiva. Então, para isso, vamos calcular a blindagem do rubídio mais. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser organizar isso daqui. Então, eu vou ter aqui, olha, 1s2, 2s2, 2p6. Aí eu tenho 3s2, 3p6, lembra que tem que estar separado do 3d10. 4s2, 4p6. Lembrando que o que eu quero fazer análise é desse elétron mais externo, ou seja, o sexto elétron que está sendo preenchido ali nesse subnível P. A gente já está fazendo o cálculo do elétron mais externo, então é zero aqui para qualquer grupo mais externo, nem tem, inclusive se tivesse seria zero, então já nem entra. Agora, o que vai mudar é essa segunda regrinha aqui, porque para eu calcular a blindagem aqui do íon rubídio, o que a gente tem? 0,35 para cada um dos outros elétrons do mesmo grupo que o elétron considerado. Veja, o elétron considerado aqui é o subnível P6, né? Está localizado no subnível P6 e no grupo ou nível 4. Então, todos os outros elétrons que estão no mesmo nível, ou seja, que estão no nível 4, na camada 4, eles contribuem com 0,35 de blindagem. E quantos elétrons eu tenho aqui além daquele que eu estou analisando? Além daquele que eu estou analisando, eu tenho 7 elétrons aqui. Então, porque eu tenho 8, né? Mas eu estou avaliando este. Então, todos os outros eu vou ter que considerar aqui. Então, 0,35 vezes 7. Mais cada elétron do nível N-1 contribui com 0,85 desde que seja S e P. Então, veja, N-1. Agora, o elétron que eu estou analisando está na quarta camada. Então, N-1 vai ser o que está aqui, ó, no nível 3. E veja que essa regrinha aqui, primeiro eu estou avaliando SP. Deixa D e F para depois. Aqui, então, eu vou ter 8 elétrons. Então, eu vou ter 8 elétrons que ele vai contribuir com 0,85 de blindagem. Mas tudo que tiver mais interno dos subníveis S e P vão contribuir com 1 de blindagem. Então, o que está mais interno? Que está no nível 2 e no nível 1. Tudo que está abaixo do nível 3, né? Nível 3 é N-1, o que está abaixo disso, ele vai contribuir com 1 de blindagem. Então, veja, aqui eu tenho 8 elétrons e mais 2 daqui. Somando aqui, eu tenho 10 ao total. Então, eu vou ter 10 vezes 1. E o que eu vou somar aqui? Eu tenho aqui 3D10. Isso quer dizer que entra na última regrinha aqui, porque são os de subníveis D e F. E cada elétron dos grupos mais internos, seja N-1, N-2, N-3, cada elétron que está localizado abaixo do grupo que eu estou analisando, ele entra com 1. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 10 vezes 1 de blindagem. Então, somando tudo isso daqui, eu vou obter um valor de 29,3.
Veja que aí, se eu for calcular a carga nuclear efetiva, eu vou ter 37 menos 29,3. Vou ter uma carga efetiva aqui de 7,8. Ou seja, dos 37 prótons que estão no núcleo, o que vai realmente atrair esse sexto elétron do subnível P serão 7,8 prótons aproximadamente, dos 37, ou seja, isso dá uma porcentagem aproximada ali de 20,8%. Então, de toda a carga nuclear, 20,8% é que realmente vai atrair esse sexto elétron que está aqui, ó, habitando o subnível P. Veja, vamos fazer uma comparação. Se a gente comparar, observe que é só um elétron de diferença, né? Ele perdeu o elétron do nível 5 e ficou com um elétron lá no nível 4. Só perdeu um elétron e olha como aumenta enormemente a carga nuclear efetiva. Sai de 2,2 para 7,8. É muita diferença, né? Então, o que isso mostra? Lembra, quando a gente fala de energia de ionização, a gente fala a energia de ionização é uma das propriedades periódicas que, na verdade, é a energia necessária para você retirar um elétron de uma espécie no seu estado gasoso. Veja, se eu tiver que tirar lá esse elétron que está localizado na quinta camada, que é aqui, ó, do átomo, ele só tem 2 prótons aproximadamente que está atraindo esse último elétron. Então, eu vou fazer uma força pequena em relação ao próximo elétron. Por quê? O elétron mais interno, que é esse 4p6 aqui, que é o sexto elétron do subnível P, ele já vai ter uma carga nuclear de 7,8, ou seja, ao invés de 2 prótons atraindo esse elétron, agora você tem quase 8 prótons atraindo este sexto elétron do subnível P. Então, já é uma carga nuclear muito maior. Por isso que a energia de ionização é absurdamente maior quando se trata de um nível mais interno, ou conforme vai ficando próximo do núcleo. A energia de ionização aumenta absurdamente. Por quê? Porque diminui muito esta blindagem. Quanto mais próximo do núcleo, menor a blindagem, menor o efeito desta blindagem. E isso também acontece com raio atômico, com raio iônico. Se você for buscar, você vai ver que o raio de um cátion é sempre menor do que o raio de um átomo, do seu respectivo átomo. Pode buscar isso que você vai achar. Por quê? Porque no cátion, ou seja, naquele íon positivo, você tem uma carga nuclear muito maior, uma carga nuclear efetiva maior do que você tem lá do átomo. Uma maior carga nuclear efetiva, ele puxa com mais força, o raio dele é menor. Beleza, gente? Eu espero que você tenha entendido, aprendido e gostado, e se te ajudou, compartilha com os amigos para que possa ajudar outras pessoas também. Combinado? Até o próximo vídeo.